Sejam bem-vindos então à segunda sessão do terceiro ciclo de seminários de comunicação digital, que é efetivamente uma sessão incluída na cadeira com o mesmo nome do terceiro ano de comunicação e tecnologia digital do Isla Gaia. Hoje temos efetivamente então um colega que eu prezo bastante, um grande divulgador da ciência, não é? José Augusto Matos, a quem eu dou obviamente as boas-vindas, seja bem-vindo, e dar as boas-vindas também aos estudantes que aqui estão e a todos aqueles que vão entrando. E José, diz-me da tua palavra então um bocadinho, apresenta-te um bocadinho aqui esta gente. Está bem. Pronto, o meu nome é José Matos, eu trabalho em divulgação da astronomia já há muitos anos, já há mais de 25 anos já, e estou ligado à Associação de Física da Universidade de Aveiro e também à Fábrica da Ciência aqui da Universidade de Aveiro, e o meu trabalho é muito nessa área, portanto faço cursos, estou com os meus nas escolas, também faço palestras por ali e por lá, e portanto é todo um trabalho virado para a divulgação da ciência, neste caso para a divulgação da astronomia, e é isso que eu tenho feito ao longo do tempo. Também não sei fazer mais nada, só sei fazer isso. A realidade é que também, José, efetivamente. Tarde, Olá, boa tarde, Elisete. Acabou de entrar uma colega tudo nossa, bem? Elisete, que é diretora do curso de Recursos Humanos do Isla, e é uma pessoa Olá, sempre. muito gosto. Está bem? Apresenta então aqui o Está José. tudo em ordem. José, tu também, efetivamente, tiveste a tua formação no estrangeiro, em Inglaterra, não é? Diz-me uma coisa. Sim, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que o que é importante aqui na divulgação da ciência e na divulgação da astronomia, do meu ponto de vista, obviamente, é nós sermos capazes de levar, neste caso esta ciência em concreto, mas podia ser outra qualquer, de a levar até ao público. Seja um público jovem, seja um público adulto, mas nós temos essa capacidade. E isso é algo que eu acho que às vezes não se aprende na universidade, nem se aprende por andar na universidade. Obviamente que há algumas, enfim, nós podemos agora discutir um pouco sobre isso, que é, eu considero que há algumas características naturais, às vezes para isso, por exemplo, a questão da voz, por exemplo, é uma vantagem que eu tenho, a voz que tenho, mas, além dessa questão, tem que haver, de facto, uma noção de que tipo de público é que estamos a lidar, e como é que chegamos a esse público. E tu já estiveste em sessões que nós fizemos na Casa Museu Santiago, em Matosinhos, não é? E viste um pouco como é que isso é trabalhado. Portanto, nós temos que ter muita atenção ao público que temos à nossa frente. E para isso eu acho que é preciso ter uma sensibilidade de facto e ter uma noção de como é que vamos interagir com esse público. E isso, epá, eu acho que isso não se aprende muito nas universidades, embora nós tenhamos comunicação e ciência em universidades portuguesas e também noutros sítios, mas de facto, enfim, é preciso saber trabalhar bem isso, e isso eu reconheço que nem sempre é fácil. Eu, enfim, aprendi isso com o tempo, como é óbvio, com a experiência, mas, enfim, não sei se isso, se a gente consegue aprender isso na universidade, a minha dúvida é essa, não é? Podíamos acreditar, que é uma das coisas que eu por acaso até digo, que poderia ser inclusivamente uma soft skill tua, essa tua capacidade de efetivamente comunicares, não é? Uma matéria que muitas vezes não é fácil para o grande Claro, público. mas tem essa questão. Primeira Nós, por fase. exemplo, eu aí posso já dizer-te o seguinte, por exemplo, uma das técnicas que nós temos de ter algum cuidado, por exemplo, quando escolhemos comunicar em ciência, neste caso em astronomia, é, por exemplo, em relação aos temas. Nós na astronomia temos temas que são mais acessíveis do que outros. Eu, por exemplo, tenho tendência para fazer certo tipo de temáticas ou para abordar certo tipo de temáticas que eu sei que são mais fáceis, por exemplo, os planetas, a Lua, a exploração espacial. Por exemplo, não é habitual eu fazer coisas sobre a origem do universo, por exemplo. São coisas mais complexas. Há matérias das quais eu evito, porque sei que para o público isso às vezes não é fácil lá chegar, não é? Agora, isso também é um dos truques que cá está, nós também sabermos escolher os temas que vamos abordar. E depois mesmo quando escolhemos um tema mais fácil, ou uma temática que seja mais acessível, também ter um cuidado especial no nível de abordagem, ou seja, como é que se eu vou falar, por exemplo, de Marte, não é? Como é que eu vou abordar isso? O que é que eu vou abordar? Que tipo de ferramentas é que vou usar? Portanto, também depois tenho que ter muito essa preocupação. E, portanto, não é só eu pensar, bem, vou fazer uma palestra sobre Marte, e pronto, faço aqui uma apresentação e já está. Não é assim, é preciso saber como é que vamos abordar as matérias, e que ferramentas é que vamos usar.
E, portanto, às vezes tem que ser muito bem pensado e muito bem escolhido. Eu perco às vezes um bocado de tempo de volta disso porque, pronto, tenho esse cuidado, acho que tenho que ter esse cuidado, eu sou um divulgador, portanto tenho que ter cuidado em fazer coisas interessantes para as pessoas, senão não vale a pena andar a fazer, não é? Conhecer o teu público, não é? Conhecer o teu público, obviamente, não é? Isso é importante. Eu Claro. até vou falar aqui um bocadinho atrás, quase como uma espécie de introdução, já que temos aqui muitos colegas que já vão entrando aqui, e tanto o José como eu e como outros que aqui estão, da nossa geração mais ou menos, cresceram a ouvir divulgadores fundamentais como o Carl Sagan, Jean-Jacques Carl Sagan ao nível da astronomia, Jean-Jacques Cousteau ao nível, por exemplo, das ciências do mar, ou José Hermano Saraiva ao nível da história. Na realidade, foram comunicadores extraordinários que, se calhar, na nossa geração, ajudaram a criar, efetivamente, futuros investigadores ou futuros, pelo menos, apaixonados nesta área. E a realidade é essa. Não é? Tanto é que depois, o nosso amigo Carlos Sagan tinha até uma frase que eu muitas vezes me recordo, que era uma frase que eu gostava bastante, quando ele dizia que vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas onde ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Pois. Não é? É verdade, ele tinha essa expressão. Então ele achava efetivamente que era muito importante que no universo académico, no universo daqueles que investigam então estas áreas da física, da astrofísica, da ciência, mas também da história e tudo isso, não é? A única forma de nós validarmos e de legitimarmos muitas vezes a investigação que fazemos, até porque a investigação custa muito dinheiro, os Estados efetivamente investem muito, mas para que a sociedade evolua tem que se investir nessa ciência, no sentido de legitimar a construção de algo tão complexo como foi uma Estação Espacial Internacional, é preciso dar a conhecer ao público qual a razão. Porquê é que nós, fazem muitas vezes essas perguntas, porque eu, obviamente, também divulgo um bocadinho esta matéria, professor, então porquê é que nós vamos gastar tanto dinheiro em levar o homem a Marte, quando nós devíamos era preservar a nossa natureza, o nosso mundo? Eu não percebi muito bem porquê. Não é? E então eu tento desmistificar, perceber que isto faz parte da nossa evolução. A nossa casa não estará aqui para sempre. Se calhar o homem está fadado a ir descobrir o cosmos, não é? E descobrir vida para lá disto. O Carl Sagan, outra expressão dele era dizer que se não houvesse vida no cosmos para além da nossa, então o cosmos seria um grande desperdício de espaço. Não é? Pronto, aí é que está, que é muito importante. Então, na tua opinião, como é que está o universo da divulgação da ciência em Portugal? É assim, o universo da divulgação da ciência hoje em dia está bem melhor do que há 20, 30 anos, quando comecei, não é? Há 30 anos, por exemplo. Isto porquê? Porque se nós olharmos para a imensa quantidade de entidades em Portugal, por exemplo, eu dou-te já um exemplo, os centros de ciência viva que existem em Portugal. Também, hoje em dia, as universidades, olha, a Associação de Física, por exemplo, do Estado de Aveiro, e outras associações, eventualmente, que existem, que divulgam ciência em Portugal, eu posso dizer que nós, nesse aspecto, tivemos uma grande evolução nos últimos 20 anos, 25, 30 anos, vamos assim dizer, e, portanto, nesse aspecto, está muito melhor do que era no passado. E há claramente uma aposta nesse sentido. Eu acho que nós, historicamente, podemos situar isso a partir de meados dos anos 90, e há um ministro que está muito ligado a isso, que foi o José Mariano Gago, quando esteve no governo, no tempo do Guterres, que de facto foi um homem que teve uma grande preocupação com a divulgação da ciência na altura e apoiou, enfim, esse tipo de iniciativas, o Ciência Viva, por exemplo. E, portanto, a partir daí eu noto que há uma evolução muito positiva e acho que hoje em dia, de facto, até da parte das universidades, por exemplo, a Universidade de Aveiro tem a Fábrica da Ciência Viva, não é? Portanto, há também uma preocupação com a divulgação da ciência e em levar a ciência até ao grande público. E, portanto, nesse aspecto eu acho que estamos bem melhor do que estávamos no passado e muita coisa se faz nesse campo. Para além do trabalho que tu desenvolves ao nível da divulgação, que outros divulgadores da ciência que tu achas que se devia destacar para que os jovens que aqui estão, aqui presentes, pudessem também aos próprios estarem mais atentos ao trabalho que eles desenvolvem? Bem, é assim, o meu trabalho, como sabes, é na astronomia. E nós na astronomia não temos muitos divulgadores a trabalhar em astronomia. Há pouca gente a trabalhar nisso cá em Portugal, até porque também não há assim tantas oportunidades como isso para trabalhar nessa área. Mas no geral, como eu estava a dizer, no geral, vamos falar mais da ciência em termos gerais, enfim, eu conheço pessoas, de facto, que trabalham noutras áreas e que estão na divulgação da ciência,
mesmo as pessoas que trabalham nos centros de ciência viva, enfim, nas universidades, portanto há uma série de gente a trabalhar, ou em associações também, por exemplo, há uma série de gente a trabalhar nessas áreas. Por exemplo, uma área que eu acho que tem, do ponto de vista de divulgação, também tem tido um crescimento significativo, é as ciências ambientais, hoje em dia. As ciências ambientais têm o ambiente em Portugal, não é? É também uma área que tem sido muito divulgada, há muita sensibilização nessa área também. Sendo assim, acho que sim, há muita gente que está, no geral, vamos assim dizer, a trabalhar nessa área. Na astronomia não, a astronomia também eu diria que é uma ciência mais de nicho, não é? E, portanto, a divulgação, enfim, há alguma divulgação na astronomia, mas também não há assim tantas oportunidades para trabalhar nessa área, e, portanto, os divulgadores são muito poucos nessa área da astronomia em concreto. No entanto, aqui também podemos incluir, aqui, para além das universidades, também das instituições que são importantes, isto ainda antes, se falarmos, obviamente, da comunicação social, que é também um parceiro aqui fundamental, Sim, sim, sim. não só da comunicação social, mas também das próprias novas plataformas de comunicação, como, por exemplo, as redes sociais, em que os próprios divulgadores também apresentam um bocadinho do trabalho de desenvolvimento. Sim. Por exemplo, eu lembro-me do esforço que, por exemplo, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo desenvolveu para transformar uma área da sua paisagem como património da humanidade, património astronómico da humanidade, e começou a comunicar muito bem, do ponto de vista turístico, o céu limpo de Ferreira do Alentejo, para que as pessoas pudessem, efetivamente, fazer a observação astronómica, lá, digamos assim, amadora. E a realidade é que isso funcionou. E a partir de 2014, 2015, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e outros municípios ali da zona do Alentejo trabalharam tão bem o conceito que todos os fins de semana, sobretudo quando a meteorologia se permitia, havia realmente uma romaria, efetivamente, ao céu noturno de Ferreira do Alentejo, não é? E toda aquela corrente até Almira, em que as pessoas então facilmente havia inclusive até institutos, eu lembro-me que, por exemplo, houve instituições de ensino que levavam os seus telescópios e levavam que as pessoas também pudessem. É importante esse papel das câmaras municipais, tu trabalhas também com as câmaras Sim, eu municipais. trabalho com as câmaras, exatamente, sim, sim, sim. Sim, deixa-me dizer o seguinte sobre isso. Nós no Alentejo temos, de facto, a primeira região Dark Sky do país, que foi criada, e temos uma associação, que é a Associação Dark Sky, que tem promovido essa zona do ponto de vista turístico, tem feito um trabalho espetacular, um trabalho muito interessante nessa região. Depois disso já apareceram outras regiões, Dark Sky, nos Gerês, na zona de Mirandela, por exemplo. Temos agora aqui no centro da Pampilhosa da Serra, portanto essas regiões começam a aparecer, e aí os municípios e as câmaras têm um papel importante. Nós aqui portanto aqui na região de Aveiro, vamos assim dizer, temos, nós, a Associação de Física da Universidade, temos esta colaboração com as câmaras no primeiro ciclo, portanto, na divulgação, por exemplo, da astronomia, mas de facto aí as câmaras podem ter um papel interessante, e no caso das regiões da Dark Sky, as câmaras estão envolvidas e têm colaborado nesse tipo, digamos, de estrutura, no fundo. Portanto, aí podem de facto colaborar. Agora, há muito trabalho a fazer, já com um caso concreto, por exemplo, o problema da poluição luminosa em Portugal é um problema complicado, e eu noto que ainda não há muitas vezes uma sensibilização para isso, e aí as câmaras teriam um papel importante nessa questão. Mas pronto, enfim, vai-se fazendo o que se pode, e portanto o haver regiões Dark Sky, como essa que tu referiste no Alentejo, é muito positivo, realmente, nomeadamente para o turismo nessa área. Ou seja, temos aqui outra questão que também é muito importante, que é o papel do divulgador, não só da opinião pública, mas também das próprias estruturas, é muito importante. Ou seja, o divulgador chamar a atenção para a estrutura do Estado, das câmaras e tudo isso, para a necessidade, efetivamente, de criar condições, se quer divulgar a ciência, Sim, sim. as próprias instituições têm também elas próprias criar condições para que os divulgadores tenham esse trabalho, correto? Sim, de certa forma, pronto, mas repara que aí, de facto, as câmaras nem sempre estão viradas para esse tipo de atividades, ou para esse tipo, digamos, de divulgação. Eu reconheço que também não é, e às vezes não é fácil, a nível das câmaras, fazer chegar essa mensagem. Não é? Mas já agora pegava numa coisa que referi já há pouco, da comunicação social, para dizer também que nesse campo eu acho que também temos tido uma evolução positiva. Eu sou colaborador da Rádio Observador, como sabes, enfim, sou comentador lá já há algum tempo. E é um tipo, por exemplo, de trabalho que eu gosto de fazer, sempre fiz ao longo do tempo, enfim, ou com rádios, ou com jornais,
portanto, nesse aspecto é também um papel positivo que tem aí, que eu tenho assistido e que tenho visto, digamos, na comunicação social. Alguns jornais em Portugal, como o Público, por exemplo, tem uma secção de ciência, não é? O Expresso também às vezes traz artigos nessa área, o Diário de Notícias também. E, portanto, também há esse nível, a nível, por exemplo, de jornais, há alguma atenção a isso. Temos também, por exemplo, na RTP1, Miguel Gonçalves, que é do Porto e que tem feito A Última Fronteira aos domingos, que é um programa também espetacular, que já dura, enfim, há mais de uma década, que é um caso único, eu diria, na Europa e no mundo até esse nível. Portanto, também aí registro isso, acho que há também um certo interesse, embora, como há pouco a gente referia aqui antes de começarmos, muitas vezes, obviamente, os assuntos que nós comentamos na comunicação social são aqueles assuntos mais mediáticos, que aparecem de vez em quando, o asteroide que passa perto da Terra, enfim, ou uma viagem não sei aonde, uma sonda que chegou a Marte, não é? É um pouco isso. Mas eu, por exemplo, posso aqui salientar o trabalho que a Rádio Observador tem feito a esse nível, e eu tenho gosto, eu e, enfim, outros que temos colaborado com a Rádio Observador, porque acho que há, por exemplo, nessa rádio em concreto, há uma certa atenção nesses assuntos e, portanto, para mim tem sido, por exemplo, um gosto colaborar com eles a esse nível. Ou seja, aqui os colegas, os estudantes que quiserem efetivamente um dia trabalhar na comunicação de ciência, não é? Porque o jornalismo científico também é importante e há muito poucos. Acabaste de falar aqui de um outro exemplo, mas infelizmente há muito poucos exemplos de jornalismo científico e acho que se calhar em Portugal e não há. Tu conheces efetivamente cursos onde o jornalismo científico faça parte do currículo, por exemplo, de uma área da comunicação? Conheces? É assim, nós cá em Portugal, na parte do jornalismo científico, não tem havido muita especialização nessa área. Embora temos alguns casos de jornalistas que trabalham nessa área já há muitos anos e que têm desenvolvido trabalho nessa área, mas de facto nós, que eu conheça, e a quase certeza que não estaria errado, não há propriamente uma especialização nessa área em Portugal. Não é? Eu tenho aqui o meu gato, pá, que agora veio aqui para cima, está quietinha lá. E há bocado Mas uma visita que. ele gosta de ir para aqui. Mas o que é que acontece? Nesse aspecto, como eu estava a dizer, de facto, nós não temos muitos casos, digamos, eu diria, de especialização nessa área. Mas, enfim, é uma área que eu acho que é importante, obviamente, em Portugal, como é noutros países, e eu tenho algum contentamento também, posso dizer-te, em ver que há algum interesse em fazer jornalismo científico em Portugal, e há alguns jornais que nós aqui já citamos, e também rádios, enfim, que o fazem. Portanto, isso é muito positivo porque é uma boa maneira de chegar a esse tipo de informação ao público em geral. E, portanto, acho que o papel aí é muito, muito importante mesmo, e eu tenho acompanhado isso, enfim, ao longo do tempo. Eu já colaborei com o Público há muitos anos atrás também, e acho que, de facto, temos tido também uma evolução muito positiva, mas não há propriamente uma formação nessa área. Eu tenho visto jornalistas que, por exemplo, têm estagiado no Público e que são de comunicação e depois vão lá para a secção de ciência, mas enfim, alguns ficam, outros não ficam, mas eu acho que também o jornalista nessa área tem que ter interesse pela ciência para ficar e, enfim, para escrever sobre isso. Eu lembro que há uns anos atrás, e hoje ainda está disponível na Universidade de Vigo, tivemos a oportunidade de criar uma pós-graduação onde se formavam jornalistas que se focavam realmente em entrar no jornalismo científico e depois até estagiavam na TVE, na TV espanhola, para efetivamente explorar essa questão. Sobretudo num período em que a Espanha estava muito empenhada na ESA, nas agências espacial europeia, e tudo isso, e no sentido de legitimar efetivamente o esforço do Estado espanhol em investir nessa colaboração, fez um esforço para que se comunicasse com a opinião pública, não é? Tudo aquilo que se desenvolveu ao nível da ciência. Não me lembro qual foi o ministro, tipo Mariano Gago, que em Espanha desenvolveu efetivamente essa conexão com universidades como Navarra, por exemplo, com universidades como a Complutense de Madrid, e onde se trabalhou muito até inclusivamente a formação dos jornalistas para se especializarem realmente então nesse foco principal então na ciência. Obviamente que, ainda não falámos aqui, mas tu também escreves livros. Tu escreves. Mas isso não tem nada a ver com astronomia. Sei, é interessante, não deixa de ser divulgação do conhecimento. Não é? Sim, mas é na história. Sabes que eu dedico-me à história nos meus livros.
e, portanto, os livros que eu tenho escrito, sabes que esse assunto eu já agora gostava de abordá-lo de outra forma, que eu vou-te contar. Eu já tenho sido muitas vezes, obviamente, interpelado porque é que não escrevo livros sobre astronomia, nunca escrevi de facto nenhum, mas eu também, eu digo-te uma coisa, eu não tenho grande motivação para escrever livros sobre astronomia por uma razão muito simples. Porque eu, para escrever um livro sobre astronomia, teria que ser um livro, obviamente, de divulgação. Vamos supor um livro sobre o sistema solar, enfim, sobre o planeta, enfim, qualquer coisa à volta disso. Eu acho que hoje em dia a divulgação a esse nível, para mim, não me motiva. Porquê? Porque, de facto, está tudo na internet. E, portanto, eu para escrever um livro sobre astronomia não vou dar nenhuma novidade, quer dizer, não tenho nada de novo para dizer. Enquanto que eu, em história, tenho esse gosto, porque os livros que eu escrevo sobre história são livros de investigação histórica, e, portanto, posso revelar coisas nos meus livros de história que não consigo revelar na parte da ciência. E, portanto, nesse aspecto, gosto mais de escrever sobre história e sobre astronomia, com certeza, não vou escrever nada. Obviamente que tu, inclusivamente, até colocaste um post uma vez no Facebook a dizer isso mesmo. É verdade. Obviamente não te dedicavas a escrever livros, escreves sobretudo sobre história militar, não é? Ou alguns livros até relacionados com o próprio ultramar também. Sim, a minha investigação é a história militar, sim, sim. Existe um que é o Ataque a Cronacri, que eu acho que é um livro. Sim, 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 sim. Eu passo aqui a publicidade, mas acho que é um livro que está desta matéria. Acho que vale a pena vocês efetivamente explorar, até mesmo porque nós hoje em dia vivemos um conflito, e que quando eu li, encontrei um certo paralelismo entre esta invasão, claro, com diferenças notórias, mas Sim, sim. eu li isso nas tuas redes sociais. Era para introduzir Sim, sim. aqui. Não, eu não faço muito, deixa-me dizer o seguinte sobre isso, eu não faço, como é que eu ia dizer, não faço grande divulgação disso, porque isso é uma coisa que nada tem a ver com a astronomia, e é, no fundo, para mim, é um passatempo, praticamente. Embora, obviamente, tento fazer isso de forma séria, mas de forma séria, e tenho que o fazer mesmo, porque, obviamente, aquilo que eu escrevo como eu te digo, é investigação histórica, e, portanto, tem de facto de ser feito de uma forma rigorosa. Mas eu não faço muita divulgação disso, porque isso não tem propriamente a ver com a astronomia, embora eu, nessa área, obviamente que, enfim, sou mais ou menos conhecido também nessa área, enfim, às vezes estou em algumas instituições ligadas a isso, por acaso vou estar agora em maio num seminário na Academia Militar sobre História Militar também, mas tenho participado em eventos a esse nível, mas isso não faço divulgação disso porque é uma questão que nada tem a ver com a astronomia. Mas de facto a astronomia, e ainda voltando aos livros, repara, eu hoje em dia em relação aos livros de astronomia, aos livros de divulgação, eu acho que é importante, tu há bocado falavas do Carl Sagan, não é? E desses autores que noutros tempos escreveram livros e que foram obviamente importantes para muitos curiosos, interessados, aficionados no fundo. Mas hoje em dia eu olho para isso olho para o panorama atual, a esse nível como é óbvio, olho para isso de uma forma menos apaixonada. Porquê? Porque realmente nós temos a internet, e a internet hoje é um manancial incrível de informação, e portanto é muito raro, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, é muito raro comprar um livro hoje em dia de astronomia, porque de facto quando pego num livro de um autor qualquer, enfim, nomeadamente livros que são traduzidos e que são publicados lá fora, mas depois são traduzidos cá, aquilo é mais do mesmo para mim, quer dizer, já me começa um bocadinho a cansar, não é? Atualizado. Agora, Faz lembrar aquelas enciclopédias Verbo, que uma pessoa exato, quer dizer, e pronto, já estava desatualizado. Não é? portanto, tens razão, ouve, e portanto eu tenho visto alguns autores interessantes que têm escrito sobre temas de astronomia e que às vezes a forma como abordam o tema, enfim, ou por serem investigadores de uma certa área e depois escrevem sobre isso, às vezes têm interesse de facto, mas aqueles livros mais de divulgação genérica que há, para mim isso não me apaixona minimamente. Obviamente que o leitor é assim, para um leitor que saiba pouco de astronomia, pode encontrar num livro desses uma obra interessante, não é? Mas para um leitor que já tenha alguma bagagem na área, eu acho que isso é mais do mesmo, não é? E por isso é que eu dizia há pouco que eu não tenho motivação nenhuma, já fui desafiado algumas vezes, não é? Mas de facto não tenho motivação nenhuma para escrever um livro sobre isso, porque ia estar a dizer a mesma coisa que está na internet, ou seja, o leitor até podia comprar o meu livro, mas aquilo que vinha lá, se ele for à internet também vê lá, não é?
É um pouco isso. Enquanto que, como eu costumo dizer por brincadeira, eu quando escrevo um livro sobre história, o que está no meu livro não está na internet. Portanto, tem essa vantagem. E, portanto, as pessoas podem comprar o livro, porque aquilo que lá está não vão encontrar na internet. É muito mais exploração investigadora, muito mais esmiuçado, muito mais profundo. Nós estamos aqui a falar de uma coisa que é muito importante, que é, nós, há bocado falei-te de que li nas tuas redes sociais para um divulgador da ciência. Até que ponto é que as redes sociais podem ser úteis para o esforço dessa mesma divulgação? Sim, Estamos a são falar importantes. São das importantes. médias, estamos a falar de comunicação digital, não é? Até que forma é que essas mesmas redes sociais, as várias plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, tudo aquilo que possas imaginar, até mesmo o YouTube, efetivamente, blogs, podem realmente então ajudar um divulgador da ciência no seu trabalho constante de promoção da ciência e da aproximação para com o público. É assim, são importantes e eu posso dizer que há, a esse nível, nos últimos anos, há uma explosão nessa área. Nomeadamente no YouTube, tu encontras muitos canais de ciência no YouTube, nomeadamente até, se pensarmos na língua portuguesa, há muita coisa em português brasileiro, os brasileiros aí estão à nossa frente, claramente, tem de facto muita gente a fazer coisas nessa área, mas depois também há outras línguas, inglês, francês, enfim, de facto há muita gente a comunicar nessas áreas. E depois também vês no Facebook, enfim, a vários níveis. Mas, por exemplo, o YouTube tem sido muito interessante porque há, de facto, uma série de canais a divulgar ciência e a divulgar coisas interessantes a esse nível. Também vês muito isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí também, nós tivemos, enfim, quem acompanha minimamente, tem reparado que há, de facto, uma grande quantidade de canais, também voltando novamente ao YouTube, em que, de facto, os divulgadores e os comunicadores divulgam coisas sobre a exploração espacial, por exemplo, sobre a exploração planetária, enfim, há muita gente também a trabalhar nisso. Um canal no YouTube que constantemente transmite vídeos em direto sobre Sim, sim, tudo. exatamente. Também tem, a NASA tem o NASA TV, por exemplo, não é? Portanto, há muita divulgação a esse nível. Isso foi, eu acho que a esse nível foi algo muito positivo que aconteceu também. Porque tu repara, isto quer queremos, quer não, mas muita gente nova hoje em dia não lê livros. As pessoas mais novas é a internet, é o YouTube e é essas coisas, não é? E, portanto, nessas plataformas os jovens encontram muitas vezes conteúdos. Eu, como lido muito com miúdos nas escolas, às vezes constato isso, não é? Eles, portanto, veem muita coisa na internet, já não estão com o trabalho de ler um livro. E, portanto, nesse aspecto, de facto, tem havido uma difusão incrível de conteúdos a esse nível e que eu acho que é muito positivo, como é óbvio, para a divulgação da ciência. É claro que eu gosto de livros, enfim, acho que o livro é uma ferramenta ainda interessante, mas tenho de reconhecer que os mais novos já não têm essa visão sobre as coisas. E, portanto, nesse aspecto, muita gente nova migrou para a internet e migrou para esses canais e para essas plataformas, no fundo, onde encontram informação em ciência e há, de facto, coisas muito, muito interessantes. Eu não tenho, enfim, eu sou um divulgador à moda antiga, não tenho nada especial a esse nível, só tenho o meu pobre Facebook, digamos assim, porque eu também, como há pouco te contava, gosto mais do trabalho pessoal, presencial com as pessoas, não ligo muito à questão do online, mas reconheço que é uma área muito interessante e que, de facto, é o futuro, sem sombra de dúvida. Isso aí temos que nos convencer disso. Isso aí não há volta a dar. Mas quando tu, por exemplo, sabes que tens programado uma iniciativa de divulgação, sentes necessidade de colocar nas redes sociais, no LinkedIn ou no Facebook, de que Sim, sim, no realmente Facebook. Sim, sim. Não, eu às vezes meto essa divulgação no Facebook justamente para que as pessoas saibam o que vai acontecer. Mas eu não sou propriamente um divulgador que use muito as redes sociais como meio de divulgação, digamos assim. Mas, como eu há pouco te dizia, reconheço que isso de facto hoje em dia é uma área muito importante e que cada vez mais os mais novos, nomeadamente, e não só, mas nomeadamente os mais novos, usam muito essas plataformas. Digamos que o livro, sabes que o livro aí, ainda voltando à questão dos livros, também, curiosamente, é quase algo que está a entrar em desuso, não é? Porque, enfim, eu e tu e outros, nós somos de uma geração em que o livro era importante, como é óbvio, não é? E o acesso ao livro, aos jornais, às revistas, não é? Era importante. Mas eu reconheço que isso
vai perdendo clientela. Eu vejo isso nos livros, vejo isso nas revistas, vejo isso até nos jornais, vamos dizer, em que de facto as pessoas compram cada vez menos em papel. Para mim, eu tenho pena, porque eu de facto ainda sou um pouco antiquado nesse aspecto, mas, enfim, é a tendência futura, isso não há volta a dar. Mas enfim, é o que temos. As aplicações 3D que te fazem dar a volta ao sistema solar com simples arrastar do dedo, e isso também ajuda a divulgação, quer queira ou não, o facto de pessoa, através dessas aplicações, que hoje em dia graçam, efetivamente, um simples smartphone, mesmo com pouca memória, facilmente tens um skywalk, não Sim, é? sim, Em que tu fazes a viagem logo, quais são as constelações daquele dia, tudo sim, isso, é isso verdade, é também verdade. acredito. Nós hoje levamos, sabes que Também, nós hoje levamos o céu no bolso, é verdade. não é? Levámos autenticamente o universo no nosso bolso, não É é? verdade. E diz-me, as pessoas, indo um bocadinho, não tão atrás, mas aprofundando uma parte da matéria que nós estamos aqui a falar, e nós daqui a bocadinho vamos abrir depois aqui também um espaço para diálogo, não é? Porque há muito poucas perguntas que ainda me faltam dizer, porque aqui o nosso amigo José também tem o dom de efetivamente antecipar. Eu estou a ver que, além de ele ser astrónomo, também é astrólogo, consegue Astrólogo, pois. prever o futuro, não é? O futuro das perguntas. Então, as pessoas param para ouvir ciência. As Desculpa, pessoas Arthur, não param, te consegui ouvir. as pessoas param para ouvir ciência. As pessoas ainda se sentem lá, Sim, têm bem, esse, vamos lá. Pois, é assim, nós aqui na região da Aveiro, que é onde nós especialmente atuamos, e também no Porto, tivemos em Matosinhos, como tu sabes, nós não nos podemos queixar muito, porque os eventos onde nós temos participado, nomeadamente em Matosinhos, na Casa do Museu Santiago, eu até gostava de salientar isso, que é um evento de verão, é um evento onde aparece muita gente, e podemos até dizer que é dos sítios onde nós temos mais gente em atividades de verão. Portanto, nós temos notado que há esse interesse. Dou-te um outro exemplo concreto. Nós aqui na Associação de Física já fazemos cursos de iniciação à astronomia há mais de 25 anos, desde 1994. E temos tido gente. Claro que, enfim, quando nós abrimos um curso de astronomia não estamos à espera que apareçam 100 ou 200 pessoas, como é óbvio. Mas, mesmo sendo às vezes 20 ou 30, aparecem sempre. E, portanto, nesse aspecto, acho que há um interesse na ciência, neste caso concreto da astronomia, acho que esse interesse existe, e nós contamos em atividades mais de verão, por exemplo, em que estamos em contacto mais direto com o público, nós notamos de facto que as pessoas são curiosas, gostam de conhecer o céu. Eu dou-te outro exemplo, eu costumo estar no Alentejo no verão, nesses eventos do Dark Sky, e também vejo que são eventos cheios de gente. Eu posso dizer-te que quando fazemos esse evento do Dark Sky, que é em julho, é um evento que junta às vezes mais de 1 milhar de pessoas. É muita gente num evento destes. Portanto, há interesse de facto na astronomia e na ciência, e esse interesse de facto é notório. Agora também é necessário que, obviamente, haja os eventos também por um lado e por outro lado que a divulgação chegue às pessoas, que as pessoas saibam que isso vai acontecer, não é? Mas de facto eu acho que não nos podemos queixar muito, há de facto esse interesse, e também sabes que a astronomia e o espaço têm uma vantagem, são temas fascinantes, eu também tenho que reconhecer isso, são temas mais fascinantes do que outras ciências, porque é algo que mexe com o infinito, mexe com o mistério do universo, mexe com coisas, enfim, que estão para além da Terra, com a e isso é fascinante. transcendência, não é? É, Com a transcendência, não é? A verdade é essa. exatamente. E diz-me uma coisa, como é que um jovem com saída de um curso de comunicação digital, como tu dizes, e bem, os livros cada vez desaparecem, Pois, sim, não sim, é? sim. E mesmo a forma como nós vemos os conteúdos comunicacionais hoje em dia, não é? Cada vez mais as televisões jornalistas começam efetivamente a definhar perante as novas plataformas de comunicação de massas. Como é que um jovem jornalista ou um jovem comunicador, não estamos só a falar de jornalistas, estamos a falar, por exemplo, de marketeers, criadores de conteúdos de comunicação online, como é que podem ajudar um divulgador a dar a conhecer melhor o seu trabalho, um divulgador da ciência? Bem, Falando aqui assim, para os jovens. hoje em dia quem tem competências nessa área, eu acho que é uma grande vantagem. A pessoa ter capacidade de desenvolver, por exemplo, sites, de desenvolver plataformas, de desenvolver páginas,
que possam ser páginas interessantes, interactivas, por exemplo, e que possam, de facto, ser páginas que atraiam público. E quem tem essas capacidades, obviamente, tem uma vantagem grande. Como é que pode ajudar? Bem, no fundo aí pode ajudar estando, se calhar, associado a alguém que faça divulgação também nessa área, não é? Ou então, eu já vi também, por exemplo, no YouTube, há também pessoas que fazem divulgação e que também têm capacidades, enfim, nessa área e que também, enfim, às vezes são um pouco um faz tudo, não é? Mas eu acho que nessas áreas da comunicação digital, quem tem a capacidade de fazer, digamos, plataformas, e no fundo trabalhar em plataformas a esse nível, e que se possa associar a um divulgador, obviamente que consegue fazer coisas muito interessantes. Porque uma coisa é nós hoje em dia, como acontece às vezes também em alguns casos, estamos aqui em casa e fazemos uma coisa amadora, não é? Gravamos uns vídeos, eu às vezes também gravo uns vídeos em casa, não é? E mando ali a uns amigos meus que têm uma empresa ligada à astronomia e eles põem no site deles. Mas é uma coisa amadora. Agora, se eu tivesse, obviamente, meios profissionais, digamos assim, e tivesse gente profissional a trabalhar nisso, podia fazer coisas muito mais interessantes, não é? E, portanto, a esse nível, quem tem, de facto, formação nessa área, pode fazer coisas realmente com bastante interesse e pode associar-se, obviamente, a divulgadores, a pessoas que trabalham na área e podem produzir conteúdos interessantes para o público. Portanto, eu acho que esse tipo de fusão pode realmente ser muito interessante. Portanto, há coisas incríveis que se podem fazer a esse nível e, portanto, é uma questão de criatividade, no fundo. Então, em jeito de humor, eu acho que vou ter que partilhar o teu e-mail com todos os alunos, que é para eles te apresentarem orçamentos para futuros Ah, vídeos. está bem. Publicidade. Eu não sou grande cliente dessas coisas, mas pá. Uma brincadeira à parte. Antes, nós temos aqui um aluno nosso, que é o Manuel Sapaz, que já está a fazer como projeto final do curso de comunicação, já está a fazer um vídeo, já está a fazer uma curta-metragem em ficção científica. Sim, sim. Nós, eu e tu, e se calhar aqui muitos colegas nossos, vivemos, nascemos, crescemos a ver o Espaço 1999, a ver o Star Trek, Capitão Kirk, essas coisas todas, não é? Ou seja, onde a ficção efetivamente ajudou realmente. Olha, vimos, eu num ponto de vista do património e da história, via o Indiana Jones, não Sim. é? À procura daquelas visões todas arqueológicas e fantasiosas, mas não deixou de efetivamente transmitir um bocadinho nessa altura essa aura de mistério que tu dizias e de fascínio que a divulgação da ciência e também da história realmente nos podia incluir. Não é? Nós, ao vermos esses filmes, podíamos pensar que a ciência não era tão enfadonha como às vezes aquele professor da escola às vezes nos transmitia, ou o professor de história também. Não é? Achas que a ficção científica hoje em dia ela ajuda à divulgação da ciência ou vivemos um universo de ficção tipo Armageddon, em que só se vê ficção pessimista, o fim do mundo, não é? Ou vemos, por exemplo, o Interstellar, que é, apesar de ser um filme extraordinário, não deixa de mostrar que estamos ali a acabar o mundo e temos que viajar porque senão o mundo acaba e nós também. Achas que a ficção científica ainda tem esse condão de ajudar os divulgadores da ciência? Assim, eu aí, deixa-me dizer-te o seguinte, eu acho que a ficção científica, ao longo do tempo, pode ter despertado em algumas pessoas o interesse pelo espaço, de facto. E essas séries que fizeste menção são séries, de facto, icónicas de outros tempos e que, de facto, criaram muitos seguidores e muitos aficionados. Mas eu acho que, enfim, até que ponto é que pode ajudar um divulgador? Isso aí já é um bocadinho mais polémico. Porquê? Porque muitas vezes essas séries são séries, como referi, são de ficção científica e muitas vezes em termos de ciência são um pouco rigorosas, não é? E no fundo tem uma agenda diferente da ciência, ou seja, é uma agenda, obviamente, de entretenimento, no fundo, não é? Agora, eu reconheço que pode haver casos de pessoas que viram essas séries e que ficaram mais interessadas no espaço, em saber o que é o universo, porque essas séries de facto lidam com essa matéria, não é? Mas eu saliento sempre isso, que cuidado, que a forma como muitas vezes o universo é abordado nessas séries é uma forma muito ficcional, exagerada, e que serve no fundo para o entretenimento das audiências, não é? Portanto, eu aí, enfim, tenho algumas reservas sobre isso, sobre essa ligação. Depois há filmes como tu referiste, o Interstellar, que aí, enfim, pode também causar alguma reflexão a questão de um dia à Terra, enfim, não ser capaz de suportar a vida humana e a vida humana ter que procurar outras paragens. Por exemplo,
vamos ter agora brevemente o novo filme do Cameron, o Avatar 2, né? Que também se passa ali numa lua de um planeta gigante. Portanto, aí às vezes há conceitos interessantes introduzidos nesses filmes e que têm alguma ligação, de facto, com a astronomia. Agora, é como eu digo, são séries ou são filmes de ficção e, portanto, nesse aspecto é preciso ter sempre algum cuidado. Depois, também há filmes, estou-me agora a lembrar, há poucos anos passou um filme sobre o primeiro homem na Lua, sobre Neil Armstrong. Né? Aí já é um filme mais, como é um filme mais biográfico, por exemplo, esse filme mais tem algum interesse para a pessoa que quer conhecer quem foi o Neil Armstrong, e até é baseado na biografia dele, penso que tem algum interesse, por exemplo, esse tipo de filmes. Por exemplo, a Apollo 13, que é um filme já com muitos anos, mas que retrata um episódio que aconteceu efetivamente, é também um filme que tem algum interesse do ponto de vista histórico. E aí sim, aí acho que isso ajuda um pouco a divulgar certos aspectos da exploração espacial, por exemplo. Mas pronto, a ficção, essas séries que referiste, Star Trek, o Espaço de 1999, obviamente que eram muito exageradas e, portanto, tinham ali muita coisa que não podia ser verdade. É um pouco isso. Não tinham essa expressão Houston, we have a problem, não é? Não. É tipo da Apollo 13. Apesar de que o Interstellar, uma das coisas que a mim me chamou muita atenção, foi pelo facto de eles terem tido cuidado, a produção, de chamar o Kip Thorne, Sim, que é verdade. efetivamente é um dos grandes astronautas, Sim. para servir como figura, lá, moderadora dessa ficção e E torná-la foi mais consultor, ele próxima foi real. consultor. Isso também é interessante. Mas sabes que aí, Arthur, Exatamente. deixa-me dizer-te uma coisa rápida sobre isso. Sabes que há filmes como O Contacto, que foi baseado no romance de Carl Sagan, ou o caso agora do Interstellar, de facto são filmes que têm gente a aconselhar, no fundo, e a dar conselho, aquilo a que nós podemos dizer um conselho científico, no fundo, não é? Mas é preciso vermos o seguinte, e eu já uma vez falei com uma pessoa que foi conselheiro científico num filme, mais ou menos recente, e que chamou a atenção para isso, que é, tu podes ser, obviamente, conselheiro científico num filme, mas depois o filme tem uma lógica, aquela lógica muito de cinema, em que o argumentista ou os argumentistas que depois vão escrever o guião, enfim, depois fazem aquilo de uma certa maneira porque eles estão a pensar no público que vai ver aquilo, não é? E portanto nem sempre levam em linha de conta aquilo que o conselheiro científico diz. E portanto a esse nível, obviamente que o filme, tendo um conselheiro científico, pode melhorar certos aspectos, não ser tão, digamos, não serem tão inverossímeis, não é? Mas, de facto, depois os próprios guionistas e os próprios argumentistas têm uma lógica diferente que é a lógica do cinema, não é? E, portanto, aí depois às vezes as coisas também depois têm elementos de ficção que não batem certo com a realidade. E, portanto, há sempre esse jogo, no fundo. Portanto, quando eu vou ver um filme desse, enfim, vou sempre obviamente com algum cuidado, vamos assim dizer, porque sei que há ali coisas que não correspondem à realidade, não são possíveis, não é? Levas as pipocas e é um filme de fácil degustação. É. Fácil degustação, apesar que às vezes pode haver um ou outro filme. Eu lembro-me, por exemplo, o filme Contacto, para mim criou-me aqui reflexões metafóricas muito interessantes. Mas isso também é o próprio espectador que também, quando tem capacidade de construção, de ir para além do entretenimento, para além do filme pipoca, ele próprio construir metáforas dentro de si, são sempre interessantes, mas isso obviamente não depende do filme, da qualidade, obviamente, do argumento, mas também depende da qualidade que aquele que está a visualizar o filme tem em fazer construções também imagéticas da mensagem que o próprio filme transmite. Sim, claro. Isso acho que é um dos belezas da sétima arte, não é? Acho que é muito importante. Eu vou-te dar um exemplo. Deixa-me só dar-te este exemplo rápido, como falaste no Contacto. Obviamente que um espectador, por exemplo, que vai ver um filme como o Contacto, que já é velho, já estudou há 20 anos, mas e que tem alguma bagagem na área, olha para aquilo de uma forma diferente do espectador que não tem qualquer bagagem na área. É um facto. E, portanto, o Contacto tem ali certas lógicas dentro do filme que quem sabe um pouco da astronomia percebe melhor do que aquele espectador que não sabe nada da astronomia. E esse é um caso interessante desse filme, de facto, aí. O Interstellar, se calhar, é a mesma coisa. Mas depois tens filmes, digamos, de entretenimento que
enfim, o espectador mesmo que não saiba nada de astronomia percebe a lógica na mesma, não é? Digamos assim. Se tu vais ver, por exemplo, a Guerra das Estrelas, não é preciso grande bagagem em astronomia para perceber o filme, não é? Mas para o Contacto é um filme que tem algumas nuances interessantes, não é? Portanto, é daqueles filmes que eu fui ver na altura, quando estreou cá em Portugal, nos anos 90, e apercebi-me disso, pensei, bem, o espectador que tem algum conhecimento da astronomia percebe melhor este filme do que o espectador que não tem conhecimento nenhum na área da astronomia. É um caso concreto de um filme onde isso acontece. Mas nunca achei interessante esta questão, até porque eu não quero dizer que tenha uma veia poética, mas eu tenho uma veia que gosta de refletir sobre estas questões. E uma das coisas que a mim, no ponto de vista da divulgação que o Carl Sagan efetivamente desenvolvia, era a forma como ele poetizava realmente a ciência. E lembro-me de 2 episódios que para mim me marcaram extraordinariamente no que diz respeito ao humor e à aproximação, à proximidade que eu tenho em relação com a astrofísica, mas sobretudo com a astronomia, que era, lembro-me do célebre episódio do Pale Blue Dots, em que ele pede, em que ele manda um comando à Voyager, vamos colocar as pessoas que aqui estão dentro desse contexto. Existe um objeto, uma sonda criada pelo ser humano, que é aquele instrumento ou aquela máquina que o ser humano teve a capacidade de levar mais longe na história da humanidade e que tem dentro dele um disco onde se encontra informações sobre a história da humanidade. E a realidade é que na altura, quando se pensava que efetivamente a Voyager tinha finalmente encontrado os confins do sistema solar, Carl Sagan envia um comando à Voyager 1 para ver pela uma última vez o seu planeta natal, porque nunca mais iria ver, ela está a ir em direção à próxima Centauri, não é? Colocar uma máquina para olhar finalmente uma última vez para a sua casa-mãe, eu acho isto tremendamente poético. É tremendamente poético. Para uma máquina tirar uma última fotografia que ficou conhecida como Pale Blue Dot, lá ao longe, milhões e milhões de quilómetros, acho que e ele continua essa poesia interessantíssima no filme Contact, quando ele e a Jodie Foster aí no filme fazem um papel brutal. Nós estamos a falar de comunicação, o cinema, a sétima arte é a comunicação, por isso é que temos aqui colegas que até gostam dessa matéria, não é? E alunos. Quando aquela imagem no filme, a Jodie Foster está assim a ver supostamente ou a Via Láctea ou outra galáxia qualquer, um desses seres extraterrestres, não? Em que ela diz assim, deviam ter mandado um poeta. Sim, sim, Eu sim. acho que é uma forma de poetizarmos a ciência, quando nós pensamos que a ciência são números, factos, 1 mais 1 igual a 2. Poetizar a ciência também é muito interessante. O que é que tu achas sobre isto? Sim, repara, o Carl Sagan é um autor. Será que é uma boa forma de divulgar também, aproximar também o público dessa mesma? Sim, houve, é o que eu ia dizer. O Carl Sagan é um autor que tem uma maneira de escrever, ou que tinha uma maneira de escrever, não é? Quando foi vivo, que de facto eu diria que é uma forma um pouco romanceada da ciência, não é? E temos outros autores ao longo do tempo que também têm feito um pouco esse tipo de abordagem. De facto, é uma abordagem possível. E é um tipo de abordagem que pode, de facto, apaixonar o leitor. Não é? Os livros do Carl Sagan são livros que, se calhar, em alguns tipos de leitor, podem, de facto, apaixonar, podem entusiasmar o leitor. Porque realmente, se nós estamos a falar de divulgação em ciência, neste caso, se nós pegamos num livro e se é um texto muito seco, não é? Um pouco assim, muito, é quase tipo uma tese de mestrado ou doutoramento, não é? Se calhar não vai cativar muito o leitor. Portanto, o Carl Sagan, de facto, era um autor que tinha essa capacidade, no fundo, de romancear um pouco o universo, não é? Porque tu repara, ele tem depois muitas afirmações que são desse género, não é? Afirmações que têm também o seu quê de filosófico, no fundo. Essa imagem, por exemplo, da Voyager, feita em 1990, depois deu origem a um livro, O Ponto Azul Claro, não é? Que está traduzido entre nós, foi nos anos 90 que esse livro apareceu. E, portanto, é engraçado que ele, a partir de uma foto, fez um livro, no fundo, fez um tema para um livro, no fundo, não é? E, portanto, tem esse aspecto interessante, que é, de facto, de romancear um pouco o universo. Portanto, é um autor que teve o seu tempo áureo nesse aspecto. Embora, curiosamente, deixa-me dizer uma coisa engraçada, eu já escrevi sobre isso também, é um autor que já não é muito conhecido hoje, por os mais novos. É por nós que vivemos a época, enfim, Claro. e que lemos os livros dele quando ele escreveu e por aí fora, mas hoje acho que... Evanildo
O Neil deGrasse Tyson lá vai lembrar o Neil deGrasse Tyson lá vai lembrando um bocadinho Sim, o seu sim, mestre. sim, sim, mas já não é, já não tem o impacto que tinha noutros tempos, é um facto, aí já não é um autor tão conhecido de facto, não é? Também assim, é preciso ver, aqui um aspecto engraçado que tem a ver com comunicação. O Carl Sagan teve a projeção que teve numa época em que a televisão tinha um grande papel. Se hoje aparecesse um Carl Sagan, eu estou convencido que não teria o mesmo sucesso que teve o Carl Sagan dos anos 80. E, portanto, também temos essa questão hoje, a informação está muito mais dispersa e é difícil. Por exemplo, o Tyson fez o Cosmos, segunda versão, não é? Digamos assim, passou o National Geographic, por exemplo, não é? Mas obviamente já não tem o sucesso que tinha o Carl Sagan nos anos 80, porque hoje há uma grande dispersão de plataformas e, portanto, não é fácil uma série hoje, digamos, ter aquela projeção que teve o Cosmos naquele tempo. Isso já não é possível. Portanto, o Carl Sagan foi possível, cá está, na época em que ele foi Carl Sagan. Se fosse hoje, já não era o Carl Sagan que nós conhecemos. Já tinha outro impacto, não é? Agora vamos É. chegar finalmente à última pergunta, que é uma pergunta mais terra a terra. Nós temos aqui colegas, professores que estão aqui também a participar nesta nossa pequena sessão. E esta pergunta foca-se um bocadinho também no âmbito do trabalho que nós desenvolvemos do ponto de vista académico. Não é? Eu há pouco tempo, eu não sei se tiveste a oportunidade de ler, mas eu escrevi um texto na revista Draft, que depois até publiquei no Isla, um artigo em que eu abordava que hoje em dia faz-se muita ciência ao quilo, faz-se muita ciência ao quilo. Não é? Os professores universitários, para manter os seus rácios e muitas vezes o seu próprio trabalho, são obrigados a produzir, então, material científico, papers, artigos científicos, Sim. revistas anexadas, all those sorts of things, todas essas coisas, não é? E eu até pergunto, enquanto, e acredito efetivamente que apesar de seres um divulgador, mas estás aqui a colaborar efetivamente com uma instituição como a Universidade de Aveiro, com a Fábrica de Ciência, eu sei que tu obviamente sabes que isso acontece, não é? De que efetivamente faz muita produção científica, e eu agora pergunto-te, quero a tua opinião, até que ponto, quanto dessa ciência que os professores universitários, os investigadores são obrigados a produzir, quanto dessa ciência é que chega verdadeiramente ao público e quanto dessa ciência é que tem realmente impacto? Ora bem, nós, sobre essa questão, enfim, dava para outro programa, não é? Porque assim, pronto, mas o impacto aqui, penso que estás a referir ao impacto junto ao público, não é? Nesse caso, não é? Pronto. Ora Neste bem, caso, ao público e o impacto que tem realmente até mesmo ao nível de evolução da própria ciência. ok, tudo bem. Pronto, é assim, nós sabemos que há, obviamente, investigações que são feitas em milhentas áreas que têm impacto em termos de evolução da ciência, mas também sabemos que há muita coisa que é publicada que pouco impacto tem. Mas, obviamente, que aí depende dos temas, depende da área de investigação, depende do que é descoberto, como é óbvio. Portanto, há aí muitos fatores que contam para isso. Mas, obviamente, o investigador, imagina, que descobre algo de relevante, com certeza que vai ter impacto, não só no artigo que escreve, no número de citações que vai ter, não é? Mas depois também na própria evolução da área, enfim, aí há um pouco de tudo. Agora, a questão do público é diferente. Isto porquê? Porque tu tens, de facto, muita ciência que é produzida em Portugal e, enfim, por todo o mundo, não é? Por livre popular, mas que muitas vezes não chega ao público. E não chega porquê? Por várias razões. Obviamente que há questões de ciência que são produzidas que são muito técnicas, por exemplo, e que não são fáceis de chegar ao público em geral. Depois também, obviamente, há muita coisa que é produzida que não é divulgada para o público em geral e, portanto, também funciona nos circuitos académicos apenas, não é? No fundo. Mas de vez em quando, como sabes, há algumas descobertas relevantes que chegam ao público porque têm um impacto em si relevante. Imagina, vou dar um caso concreto tem a ver com a astronomia. Mas imagina que um dia destes, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, que há a descoberta de um planeta extrasolar com a mesma massa da Terra, ou com o mesmo tamanho da Terra, à volta de uma estrela como o Sol e à mesma distância. Isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Obviamente que essa descoberta, além de ser relevante no campo da astronomia, com certeza que vai ter impacto no público. Mas porquê é que tem impacto no público? Porque são, de facto, do ponto de vista mediático, são descobertas que despertam curiosidade nas pessoas. Agora eu vou dar um outro exemplo ao contrário. Há muita produção científica na área da astronomia
que não chegam ao público porque são coisas, muitas vezes, demasiado técnicas ou demasiado específicas, que não têm grande interesse mediático, no fundo. E não tendo interesse mediático, não são divulgadas para o grande público. E, nesse caso, passam despercebidas muitas vezes. Portanto, há essa questão. Agora, o chegar ao público tem muito a ver com isto que eu referia, que é o potencial mediático dessas descobertas, que é uma coisa diferente até, às vezes, da relevância, porque há descobertas que são relevantes e há trabalhos relevantes que são produzidos, mas que, cá está, pela sua natureza, muitas vezes não chegam ao grande público, por serem demasiado complicados ou complexos, enfim. Portanto, nem sempre tudo chega ao grande público e nem sempre tudo tem impacto. Eu vou dar outro exemplo concreto, que agora estou-me a lembrar de repente. Nós todos os anos temos os anúncios dos prémios Nobel. E muitas vezes tu tens prémios na área da física, por exemplo, ou na área da química, ou noutras áreas da medicina, por exemplo, em que quando tu vais ver o trabalho do investigador e a razão por que foi premiado, às vezes são questões muito técnicas, não é? São temas muito técnicos mesmo, que não tinham chegado ao grande público muitas vezes, mas que devido ao prémio Nobel, de repente ganharam visibilidade. Portanto, aí é outro caso concreto, em que podem até ter produzido trabalho relevante na área científica, mas que não teve grande difusão junto do público em geral. Portanto, também temos casos desses. Portanto, eu acho que uma descoberta para chegar ao grande público tem que, de facto, ter algum potencial mediático em que os jornais, enfim, as televisões peguem nisso, não é? E que achem o tema interessante e que divulguem junto do grande público. E aí eu reconheço que há certos temas, por exemplo, na área da astronomia, que têm esse potencial. E há outros que não. Há outros que até podem ser descobertas relevantes, mas que não têm um grande potencial mediático. Tu tens uma soft skill que te permite efetivamente comunicar de uma forma bastante, clara aquilo que tu efetivamente estás a desenvolver, divulgar. Há buscar ferramentas que lhe permitissem, buscar ferramentas ao nível do conhecimento, ao nível da comunicação, poderia potenciar a sua capacidade em comunicar a sua investigação perante o público? Sim, eu acho que aí podemos já pegar num caso que há pouco tivemos a falar, que é de facto a enorme potencialidade que há nas novas formas de comunicação digital. E de facto isso é uma área extremamente importante hoje em dia na ciência. E portanto, porque como há pouco falávamos, o público jovem, nomeadamente, e não só, mas enfim, o público jovem está cada vez mais virado para esse tipo de tecnologias e de formas de comunicação. E, portanto, isso sim, eu acho que aí é uma área extremamente importante e podem-se fazer coisas com certeza muito interessantes nessa área que façam com que a ciência chegue ao grande público em geral. Porque, por exemplo, nós podemos fazer, imagina, um grande evento, como alguns já em Portugal, por exemplo, na área da comunicação da ciência, ou enfim, às vezes já há seminários, já há conferências, já, enfim, há eventos a esse nível, que às vezes juntam muita gente, é um facto, e também são importantes como hobby e podem fazer chegar a ciência ao grande público, mas eu acho que as ferramentas digitais e a comunicação digital na internet têm de facto uma grande capacidade de penetração no fundo e de difusão. E eu acho que nessa área, cada vez mais, vai ser uma área relevante e está a ganhar predominância, no fundo, e preponderância sobre as formas tradicionais, os jornais, as revistas, a televisão, por exemplo, não é? De facto está a ganhar predominância sobre isso. E, portanto, eu acho que aí o futuro está nesse tipo de comunicação, no fundo, passa muito pelo digital, e como nós falávamos há pouco, há coisas muito criativas que têm sido feitas ao longo do tempo e que vão continuar com certeza a ser feitas no futuro. Muito bem. Agora vamos abrir então um espaço então, aqui de diálogo. Gostaria muito de convidar todos aqueles que aqui estão, sobretudo os estudantes, porque é para eles que realmente estes seminários são desenvolvidos, não é? E eu agradeço obviamente a todos os especialistas que têm gritado sim na sua presença, não é? Eu acho que todos eles têm ao longo destes 3 anos, efetivamente, pelo menos tentamos que assim seja, acrescentar conhecimento para além daquele conhecimento técnico-prático que os estudantes, obviamente, adquirem nestes 3 anos do seu curso. E eu, obviamente, desafio, então, aqui os estudantes, mas também os colegas os professores que aqui estão aqui presentes, efetivamente, então, a propor aqui perguntas,
Façam favor, o palco é vosso, meus amigos. Estamos todos muito calados. Vamos lá ver aqui. Daniela, não tens assim nenhuma pergunta? Costumas ser bastante curiosa neste tipo de matérias. Também. Ana Rita, também. Eu, não é bem uma pergunta, mas era mais um comentário de uma coisa que foi mencionada. Eu não sou uma pessoa com muita ligação à ciência, mas eu mesma sigo alguns canais no YouTube ligados à ciência, o que eu acho que é bastante interessante, porque não é de toda uma área com que eu tenha muito contacto, mas realmente nestas novas plataformas nós conseguimos ter acesso a muita coisa. Principalmente eu consumo mais, enfim, brasileiros, mas realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, que foi mencionada. Muito bem, muito bem. Mais aqui comentários, perguntas, alguma coisa que vocês, fora da vossa própria especialização, por exemplo, Manuel, por exemplo, como é que a ciência poderia ajudar a que o teu filme de ficção científica evoluísse ainda mais do que já está, Manuel? Estás por aí, Manuel? Sim. Não sei se consegue ouvir. Perfeitamente, Manuel. Era também um pouco isso. Eu, para fazer o projeto agora, estou a tentar investigar um pouco mais, especialmente não só dos filmes que já existem de ficção científica, como o professor falou do Interstellar e assim, mas também investigar um pouco mais de como é que realmente funciona a parte da astronomia e do espaço. Por isso, não é bem uma pergunta, mas é mais um comentário também. Acho que fazendo essa ligação entre os dois, a parte da ficção e da ciência, da parte da astronomia, fez que aumentasse o meu interesse em perceber como é que estas duas coisas se podem interligar e como é que um público como o nosso, mais ou menos a nossa geração, tem nesta área. Pronto, é mais isso. E aqui dos colegas também, aqui professoras, por exemplo, o colega Elisete, não sei, o Pedro também, se quiserem efetivamente também introduzir, e os colegas estudantes que aqui estejam, no sentido de desafiem. Aqui o nosso amigo José está habituado a dar o corpo às balas, para não nos falar sobre história militar. Também por isso, veja lá. Se quiser, diga alguma coisa, queiram efetivamente comentar. Está bem? Eu sei que isto é internet, às vezes diminui-nos um bocadinho o nosso pulsar, a nossa pulsão, fazermos aqui uma discussão que é uma. Realmente eu concordo perfeitamente com o José e o Pedro também está na cabeça, não é? Diz lá, Pedro, da tua justiça. E boa tarde a todos. Isto não está fácil. Internet a apanhar à porta de um clube de futebol e dentro do carro não está fácil. Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Pronto, ainda bem. Olha, antes de mais, dar-te os parabéns a ti e ao teu convidado, ao professor José Augusto, por este excelente seminário e pela apresentação daqui de alguns temas um bocado out of the box, porque não são aqueles temas comuns que no dia a dia são banalmente falados. Portanto, o interesse e o esforço, como te disse que ia fazer, ainda hoje te disse que ia assistir, nem que fosse do carro, cá estou eu a assistir. Estava a assistir aqui por vezes com alguns cortes, mas há uma parte que eu percebi em que perguntas e em que falas da importância das redes sociais neste tipo de comunicação. Eu vi o professor a dizer que ainda é da velha guarda dos livros e que prefere os livros. Eu estando aqui, digamos, no meio caminho da velha guarda e da nova, de formação da nova, mas, por exemplo, em caso de estudo e de coisas que sejam mesmo do meu interesse, eu prefiro apalpar, ver em livro, ler em papel, sabendo da importância que tem a parte e a componente digital.
A minha pergunta vai neste sentido. Como é que o professor José analisa toda esta evolução e transformação digital e se pensa que estas plataformas, nomeadamente as redes sociais, são ou não uma excelente ferramenta de trabalho e não uma ferramenta para a qual foi criada mais de diversão e troca de informação entre os jovens. Estamos a falar aqui uma coisa que é importante antes de responder, José. O professor Pedro é o diretor do STESP de Marketing Digital. Daí que é importante esta pergunta, até mesmo porque isto depois vai ser gravado, vai ser colocado obviamente no YouTube e então os seus próprios alunos vão ter a oportunidade efetivamente de ver e eu acho que esta pergunta tem pertinência. Faça favor, José. Ora bem, obrigado pela questão. De facto, eu estava a ouvir o Pedro e estava a pensar naquilo que há pouco aqui estávamos também a conversar, que é os livros, as revistas, os jornais. Infelizmente tudo isso está a entrar em desuso. Eu estou convencido que nós, durante o nosso tempo de vida ainda, vamos ver isso desaparecer pouco a pouco, nomeadamente os jornais. Os jornais vendem-se cada vez menos. Eu compro jornais com frequência e leio jornais com frequência, mas em papel, mas reconheço que estão a desaparecer. E estou convencido que um dia desaparecem praticamente. Os livros também, pouco a pouco, vendem cada vez menos em papel. E, portanto, nós estamos já a ver, há vários anos, uma tendência em que há, de facto, uma migração para o digital e para conteúdos digitais. E, portanto, aí o marketing digital, por exemplo, e tudo o que tem a ver com essa área, tem, obviamente, uma grande relevância e vai ter cada vez mais no futuro. Porque os tais canais tradicionais, que eram muito baseados no papel, cá está, estão a migrar, porque os leitores jovens, os clientes jovens, vamos assim dizer, já não leem revistas, já não estão a ver o marketing que está na revista, não é? Portanto, vão ver à internet, vão ver ao digital. E, portanto, essa é uma tendência que cada vez se vai acentuar cada vez mais. Obviamente que eu sou um pouco nostálgico, eu sou também um saudoso, no fundo, não é? E, portanto, custa-me ver isso acontecer, porque gosto mais do papel, enfim, gosto mais dos livros, não é? Gosto mais dos jornais, das revistas, não é? Ainda sou um consumidor dessas coisas. Mas reconheço que já estou um pouco fora de tempo, já estou um pouco desse ponto de vista, já sou um velho antiquado, não é? Portanto, já estou um bocado desfasado, não é? Porque, de facto, o futuro passa pelo digital, isso não há volta a dar. E nós vemos que hoje em dia as empresas, as grandes organizações, os próprios jornais estão-se a adaptar. Não é? Por exemplo, eu, como há pouco disse, eu colaboro com a Rádio Observador e com o Observador às vezes também com o jornal, e é um bom exemplo de um jornal que migrou para uma plataforma completamente digital e que tem tido sucesso a esse nível. E, portanto, cada vez mais, por exemplo, o caso concreto dos jornais e de informação para o grande público, vai passar pelo digital, vai passar pela internet. E o jornal em papel tem tendência a desaparecer, isso não há volta a dar. É a tendência futura, de facto. Agora, eu acho que a esse nível cá está, quem está na área da comunicação digital tem aí um mundo espetacular à frente e tem aí os mais jovens que estão hoje em dia a formar-se nessa área, têm de facto aí um mundo incrível de oportunidades que vão surgir e que vão continuar a aparecer no futuro. E nós, pronto, somos os velhos antiquados, não há volta a dar. Vamos ficar para trás. Cada vez mais os jovens saem do Facebook porque os pais estão lá. Por pois isso, é. Autosistas do Facebook também. Estás a perceber? Faz parte dos Generation Gap. Faz parte natural. Mas aqui o nosso amigo Pedro, até porque eu depois queria ouvir aqui também a opinião de Elisete, que é sempre uma pessoa espetacular nessas coisas, mas o nosso amigo Pedro até falou aqui uma coisa que é importante, que é vermos as redes sociais como ferramenta de atividade profissional para um divulgador. Não é? Sim. Não é? Eu conheço divulgadores da ciência que usam o Twitter para refletir sobre a pegada que a ciência nos permite, sobretudo aquela ciência que mexe com as ciências da vida, por exemplo, ao nível da clonagem, ao nível, por exemplo, de ciências que podem pôr em causa, inclusive, a própria noção ética das ciências da vida.
não é? E reparo que há muitos investigadores que usam o Twitter, porque o Twitter, como tu sabes, é uma plataforma, não é uma rede social, é um microblogging, não Sim, é? sim, sim. Muito politizada muitas vezes, é muito Sim, utilizada como sim. politizante, não é? No entanto, eu pergunto-te que se existe realmente validade profissional para a utilização dessas plataformas como ferramenta, vá lá, privilegiada para a divulgação. Eu sei que tu és uma pessoa que gosta do presencial e tudo isso, sem dúvida, mas a partir do momento em que as pessoas cada vez migram mais para o digital, e com esta pandemia assim o aconteceu, achas que um divulgador que tenha esse chip mais conectado com as redes sociais e com essas, achas que é uma ferramenta profissional que seja útil? Não, pode ser usada a esse nível, sem sombra de dúvida, e há gente que o usa, e como tu dizias, por exemplo, o Twitter hoje em dia tem uma projeção incrível na política, agora na guerra da Ucrânia, por exemplo. Na guerra sabemos primeiro pelo Twitter do que Claro. pelos jornais ou pela televisão. Claro, é verdade, é verdade. E, aliás, vocês reparem que os próprios jornalistas usam hoje em dia, e aí é preciso algum cuidado, mas usam hoje em dia, essas plataformas como fontes de informação. E, portanto, é todo um mundo novo, no fundo, não é? Como dizia o outro, o admirável mundo novo, não é? Que está a surgir, de facto, e que está aí no terreno. Agora, é claro que para a divulgação da ciência é obviamente importante. E, portanto, quem pode usar esse tipo de plataformas e usa, acho que tem vantagens e é uma coisa que se pode usar a um nível profissional. Eu, como há pouco te disse, eu gosto do presencial, gosto de estar em contacto direto com as pessoas e, no fundo, de interagir diretamente com as pessoas. Portanto, eu não tiro grande proveito desse tipo de plataformas, mas elas, de facto, são relevantes hoje em dia na comunicação a todos os níveis e eu até acho curiosíssimo esta mania que agora há dos políticos comunicarem pelo Twitter, porque, enfim, não é, é uma moda, não é? Mas é uma coisa que está aí bastante enraizada, não é? Ora, muito Podemos bem, até eu fazer aqui posso uma também piada, olha lá ter a minha intervenção. Eu não queria intervir muito porque sei que o professor Artur, não é? Estes seminários são mais em relação àquilo que são os seus alunos, em relação àquilo que são as suas aprendizagens. Eu normalmente sou um bocadinho intrometida, só que estou e faço questão de estar, raramente falho um seminário desde que eles iniciaram, primeiro pelo grande respeito e pela seriedade com que o meu colega Artur Santos dedica e pela excelência dos convidados que traz a estes seminários, por isso dou os parabéns também ao José Matos pela intervenção que teve, sempre muito pertinente. Em relação a algum comentário que eu poderei fazer, eu sei que as redes sociais são importantes, eu também sou do tempo, aliás, eu gosto muito do livro físico, para mim, o livro físico tem um valor incrível e inestimável, mas em relação, por exemplo, à sustentação dos conteúdos, como há bocadinho, e segundo o artigo que o colega Artur Santos escreveu, eu faço sempre questão que a história faça parte daquilo que nós damos. Nós não podemos falar de ânimo leve sem ter os alicerces daquilo que estamos a dizer. E o que me parece, dentro daquilo que são Twitter, redes sociais, é que há muita informação e há muita gente a falar de cor, porque fixa uma série de frases bonitas, não é? Que são até chamativas, e depois tem uma informação colada que não é sustentada. Inclusivamente em termos de leitura só por meios digitais, eu fico estupefacta. Porquê? Porque eu acho que estamos com um analfabetismo funcional incrível. Não é? Nós estamos, nesta altura, muitos alunos universitários, se nós lhe perguntarmos qual foi o último livro que leu, ninguém se lembra. Porque realmente não passou pela sua mão, não sentiu. Por isso, inclusivamente, nós hoje sabemos que há livros que são oralizados, não é? Nós estamos com os fones e estamos a ouvir o livro, nós estamos nem sequer a olhar para a forma como ele foi redigido, a pontuação, por isso fazer uma análise bastante mais sustentada. O que me leva e me traz algumas preocupações. Por um lado, eu sei, e será o caminho, não é? Estamos na era 4.0, a robotização, por isso os meios informáticos. Eu gostava era que eles lessem,
Porque mesmo no Twitter eles escrevem muito, mas são frases cada vez mais curtas e nós vamos ter, não é? Naturalmente, eu já tenho alunos que me põem, por exemplo, não é? Num teste, duas siglas porque querem que eu as identifique. E não uma palavra, quer dizer, isto é ridículo, não é? Por isso, eu não sei se daqui a uns anos isso não será normal, porque nós começamos com Sua Excelência, não sei quantos, Vossa Excelência, não sei quantos, e agora numa carta, não é? Nós, Excelentíssimo Senhor, e qualquer dia, nem isso. Por isso vai haver realmente algum tipo de mudança. Em relação à própria leitura, é curioso, porque eu vivo numa cidade pequena, e nesta cidade eu percebo muitos fenómenos sociais. Eu já vejo, por exemplo, em cafés, pais e filhos com o expresso físico, eles a verem as revistas e o pai a ler o jornal. Quer dizer que daqui a uns anos, se estas situações forem alimentadas, as pessoas vão ter falta. Eu tenho muita falta do jornal físico, não é? Aliás, eu costumo dizer, eu só tomo café em locais onde tenho a jornal. Porquê? Porque normalmente vejo as manchetes, às vezes não tenho tempo para ler a tudo, mas as manchetes eu gosto de ler e faz-me falta isso. E acho que todas, que se investirmos um bocadinho, não é? Até porque as bibliotecas continuam a receber os seus jornais físicos, acho que se investirmos um bocadinho, vamos acabar com este analfabetismo funcional e vamos olhar para estes jovens e dizer, maravilha, a parte digital vai ser fantástica, mas se vocês só souberem o digital e não souberem escrever, e não tiverem realmente uma cultura e um suporte que vos permita, não é, ter uma notícia sustentada, vocês não vão realmente progredir nas vossas carreiras, nem vão ter profissionais de excelência. Porque eu não sou da área do jornalismo, sou da área da comunicação, tal como o Arthur, mas não sou do jornalismo. Aquilo que acontece é que nós às vezes a abrir um telejornal, e que há responsabilidades em termos da informação que passa para a sociedade, nós vemos que não há o lead. A notícia não está ali na primeira intervenção do jornalista. Por isso, como é que nós já temos jornalistas que passam informação e que não passam informação, porque não estão treinados para aplicar aquilo que é o ABC, e nós logo, na primeira intervenção, no primeiro parágrafo da leitura, sabermos aquilo que se vai tratar. Porquê? Porque cada vez, apesar de reduzirem a sua escrita, não têm a sustentação, que reduzir é extremamente difícil, porque é preciso saber o que está lá e como passar a informação. E isto a mim preocupa-me sobremaneira, porque são pessoas com responsabilidades, em termos sociais nós absorvemos isto, nunca tivemos tanta informação e tão rápida, por isso esta guerra traz-nos, no fundo, preocupações acrescidas, porque a informação está a acontecer e nós estamos a ver, não é? Por isso é uma informação que a parte digital nos proporciona, nunca uma guerra foi tão, no fundo é quase vivida, não é? Pelos espectadores, e traz-nos coisas fantásticas, não é? Agora, reparem, sem saber o que somos, para onde vamos, não é? Não basta ter só as competências digitais, não basta ter só a mimática com que nascem. Eu acho que tem de ter uma sustentação em relação a cada área do saber, de forma a que, e essa é a minha preocupação em termos de recursos humanos, e trazer para o mercado de trabalho profissionais de excelência, saber exatamente o porquê. Eu não posso dar recursos humanos sem dar a história do trabalho. Senão eu nunca tenho profissionais a dizer assim, o que é que nós fomos? Porquê é que existe esta função? E para que é que um dia vai deixar de existir? Certo? Porque é um percurso que se faz. E preocupa-me sobremaneira que as pessoas não leiam, e não leem muitas vezes porque não querem. Eu faço questão, em muitas situações, quando tenho turmas muito jovens, trazer sempre um livro com uma capa apelativa. E digo sempre assim, eu nunca estou sozinha.
de forma a que eles pensem, um livro eu posso viajar, eu posso estar dentro de qualquer situação, e de forma a que eles, pelo menos pelo livro, professor, eu vou ler esse livro, ok, então nas férias não se esqueça de o comprar. Às vezes até tiram uma fotografia lá com os telemóveis, porque é muito interessante. Pelo menos tentar cativá-los em relação a deixarem porque eles não leem o livro inteiro em PDF. É muito raro nós encontrarmos alguém que o leia em PDF do início ao fim, porque eles cansam-se. Cansam-se enquanto o livro físico, o cheiro, as pessoas deixarem de frequentar bibliotecas, apesar de também terem em digital, não é? É algo que me preocupa sobremaneira, porque se a cultura dos povos, não é? E sempre tivemos, a história sempre nos disse, não é? Quando se queimam livros, quando as bibliotecas por algum motivo perdem aquilo que é o seu espólio, a humanidade, não é? Deixa de crescer. E isso é algo que me preocupa muito, não é? Em termos de olhar, não é? Ainda agora tivemos o Dia da Poesia, eu aposto que a maior parte das pessoas nunca leu 5, 6 livros de poesia. E isso preocupa-me sobremaneira. E acho que estou a tomar o vosso tempo, eu peço desculpa ao Arthur, mas ele sabe que eu sou sempre assim, e aos alunos que também já me conhecem, alguns foram meus alunos, mas acho que é importante nós sabermos, e eu acho que a história tem aqui uma missão, é não deixar esquecer aquilo que realmente é o nosso espólio, aquilo que realmente, não é, acontece, para que nós possamos, no fundo, falar da nossa evolução, tanto como pessoas, como profissionais, porque cada profissão também tem uma história, e a vossa, não é, em termos da astronomia, é fabuloso, não é? O meu pai dizia que houve um acontecimento no mundo que mudou completamente a nossa visão. E exatamente relacionado com as lentes, não é? Foi o microscópio e o telescópio. Aquilo que acontece é que nós nunca mais fomos iguais, certo? Porque conseguimos ver para além daquilo que o nosso olho vê. E às vezes também temos de abrir aquilo que eu sou uma apaixonada pelo Egito, que os egípcios tinham, o olho da mente, não é? Para podermos ver um bocadinho além daquilo que, não é, as pessoas nos apresentam. E muito obrigada pelos seus ensinamentos, e peço desculpa pela minha intervenção. Nós acabamos de ouvir uma Carl Sagan. Exatamente. Arthur, posso só dar uma palavrinha àquilo que a nossa colega e amiga Elisete falou? Amiga. Para já queria mandar um beijinho especial à professora Elisete, que gosto muito dela e gosto muito de aprender com ela. Olha, mas tens razão no que disseste, porque eu já vi testes escritos, portanto, em relação ao que tu disseste, e e-mails que nem há, nem excelentíssimo senhor, nem nada. É, bom dia já, por favor, um boneco, né? E no fim os cumprimentos é um like, um pescar de coelho, não é? É verdade. Uma pessoa de emoji. Daí que alguém há tempos tenha criado e lançado um dicionário de emojis. Corremos esse risco porque o que eu disse é verdade. Eu vi um aluno a despedir-se num teste com emojis. Ele foi num teste. Mas quando for é assim, verdade. pedes para ele comprar um dicionário de símbolos, porque há um dicionário lindíssimo na FNAC. Mas se calhar, pois há, mas se calhar. Nós agora temos de aprender tudo isso, não é? Porque qualquer dia não conseguimos entender o que eles querem. Exatamente, então nas mensagens, mas se calhar quem fez isso nem sequer sabe que existe esse livro dos símbolos. Concordo. É lindíssimo. Por exemplo, eu gosto das redes sociais, estou atento à forma como alguns posts ou artigos, seja o que for, são escritos, porque se vir aquela comunicação que tu falaste, 3 linhas formatadas, 2 likes, um piscar de olhos, para mim já não serve, não é? E dizes muito bem, é fundamental eles saberem escrever, porque, por exemplo, nas redes sociais, seja empresariais, seja no jornalismo, seja na área que for, uma das coisas fundamentais é os conteúdos. Ora, se eu não souber escrever, não tiver o mínimo de cultura de escrita,
e de história, o que é que eu lá vou pôr nos conteúdos? Fotografia? Não é? Mas Senão, mesmo assim não as sabem referenciar. não sabem referenciar. Senão, como tu dizes, a abrir o telejornal com uma notícia como, não é? Como vimos há dias, que o porta-aviões estava a sobrevoar Kiev, é uma abertura de telejornal Fantástica, espetacular. Fantástico. É? Só faltou dizer que o submarino estava agora a Também passar algo. podia pegar nessa deixa e dizer que ainda bem que o Marcelo Rebelo de Sousa não viu o elenco no Twitter. Estás a perceber? Podia acontecer isso, não é? Podia, né? Uma coisa importante, José, rapidamente, para nós terminarmos, porque o tempo também está aqui, e que gostaria que fizesse uma reflexão daquilo que a nossa amiga Elisete, também o Pedro disse muito bem. Eu até te pergunto, em jeito de pergunta final, mas também puderes refletir efetivamente então aqui do que a Elisete, que a colega Elisete efetivamente fez. Tu costumas, na sua divulgação científica, fazer a apologia do livro? Sim, olha, ainda hoje estive com alunos jovens do primeiro ciclo, não é? E falei disso. Agora, a intervenção da Elisete foi, de facto, tem pontos interessantíssimos de reflexão, e eu queria já contar-lhe a ela que, de facto, as notícias para o futuro não são boas, a esse nível, porque os jornais têm, de facto, tendência a desaparecer, infelizmente. Eu vou ficar triste, mas eu estou convencido que nós, no nosso tempo de vida, talvez dentro de 15, 20 anos, não digo mais que isso, até se calhar antes, mas vamos ir dar 15, 20 anos, eles aparecem no papel. Vão desaparecer. Vai ser uma tristeza para mim, porque sou de facto um consumidor de revistas, de jornais, não é? De livros também, papel, e portanto isso é uma tendência que eu acho que é irreversível mesmo. Agora, é de facto, há uma migração para o digital cada vez mais. Ela tem razão numa coisa que é um facto, alguém, eu penso que até foi ela que referiu isso, que é, de facto, a pessoa depois não vai ler o livro em PDF, não vai, porque cansa, não se consegue ler o livro em PDF, não é? Nem daquelas coisas que a Amazon tem do Kindle, não é? Acho que é o nome daquela plataforma que é o Kindle, não sei o que é, o Kindle, vamos chamar aquilo, enfim. Também ninguém vai ler naquilo, quer dizer, quem é que está ali agora num tablet, ali não sei quantas horas, já anda para trás e para a frente, não vai, não é? E, portanto, o papel, de facto, é outro tipo de suporte, é outro tipo, digamos, tem outro tipo de funcionalidade a esse nível, não é? Mas, de facto, as pessoas migram cada vez mais para o digital, e, portanto, eu acho que aí vai-se perder, vai-se, de facto, perder. Depois, um outro ponto interessante que ela também referiu, enfim, que quem, como nós, somos do período antes da internet e depois vivemos o aparecimento da internet nos anos 90 e estamos cá também, no fundo, como espectadores ao longo deste tempo todo. E eu, quando a internet apareceu, em 95, nomeadamente aqui em Portugal, 94, 95, eu também julgava, tinha na altura uma expectativa elevada de que, de facto, ia revolucionar, como é óbvio, a sociedade e as nossas comunidades, mas que ia acrescentar em termos de conhecimento, ia acrescentar muita coisa. E quando nós vamos a ver bem, se nós fizermos uma análise, digamos, detalhada sobre isso, não foi bem assim. Porque, de facto, as pessoas hoje, em termos de, digamos, por exemplo, de cultura científica, nomeadamente, que é o que estamos aqui a falar, se calhar não estão muito melhor do que estavam há 20, 30 anos. Em alguns aspectos estão, mas noutros não estão. Porque, de facto, apesar de haver muita informação disponível, nem sempre essa informação, por exemplo, é usada ou é consultada. E depois há outra coisa que eu também gostava aqui de salientar, que é, nós temos muito falta, isso já é um problema velho, não é de agora, já vem antes da internet, mas temos muito falta de pensamento crítico também. E, portanto, nós quando estamos a ver algo na internet, às vezes até julgamos que aquilo é verdade e não é. E, portanto, essa questão do saber distinguir o que é falso do que é verdadeiro ou daquilo que pode ser plausível, por exemplo, ou credível, vamos assim dizer, nem sempre se consegue fazer porque não há muitas vezes esse pensamento crítico. Isso é um problema antigo, não estou a dizer que apareceu agora, isso já vem de trás, mesmo quando não havia internet já acontecia isso, mas de facto também temos esse problema. Mas hoje, num mundo em que a informação está muito massificada e está muito difundida, a falta de pensamento crítico é de facto um problema grave, não é? E pronto, e depois já há esses aspectos caricatos, não é? Como há pouco o Pedro referia, de nós vermos a notícia, não é? Do porta-aviões chinês que sobrevoou Taiwan. Ou então, ainda outro dia também por causa da guerra, havia uma notícia que dizia em rodapé
o míssil é 10 vezes mais rápido que a velocidade da luz, por exemplo, coisas assim do género. E, portanto, coisas perfeitamente disparatadas, não é? Que a gente vê, não é? Pronto, enfim, são coisas que mostram que muitas vezes também não há um cuidado com a informação, não é? Um certo rigor, um certo crivo da informação. Enfim, mas é o mundo que nós temos e este mundo que nós, os mais velhos como nós já somos um bocado, já somos séniores agora, nós somos velhos antiquados já. E, portanto, esse nosso mundo dos livros, das revistas e demais, está a desaparecer, enfim, não há volta a dar. Sabem que as bibliotecas, eu frequento muito alfarrabistas, enfim, e frequento muito esses meios. E, de facto, eu vejo cada vez mais, os alfarrabistas contam-me, tenho aqui cada vez mais livros à venda e poucos compradores. E os compradores, muitas vezes, que vêm cá são os balhotes, é que vêm comprar os livros outra vez. Portanto, também há jovens ainda Curioso, bem. e os colecionadores. E os colecionadores. E os Não colecionadores são já os velhotes. Por exemplo, eu uma tenho um vez. cunhado que tem todas as obras, porque, por exemplo, o nosso prémio Nobel, não sei se vocês sabem ainda que era um excelente tradutor, tem todas as obras da tradução e, por exemplo, a Fundação Carlos Gulbenkian, todas as obras que ele tem, que são primeiras edições, andam itinerantes por várias bibliotecas de todo o mundo, porque nem a própria Gulbenkian a tem. Ele conseguiu reunir através de alfarrobistas. E somos capazes de ter primeiras edições fantásticas, só que é curioso, parece-me que os jovens não querem entrar em lojas que não sejam atrativas, que não tenham a luz e os focos e etc, não é? Se calhar eles têm de começar a ter a parte do marketing, ó Pedro, e meter lá uns cheirinhos maravilhosos X em X tempo para atrair as pessoas. Mas é mesmo, as fragrâncias. Olha, tens um exemplo, Isete. A livraria Lelo, não é? Sim, sim. Começou a faturar muito mais com as entradas depois da reformulação que fez, ao nível do design, do que em livros. E a livraria Lelo já tem os anos que nós sabemos, não é? Claro. Tenho que admitir que um próximo seminário tinha mesmo que ser Psicologia Social. Porque nós, Acho que sim. Também É temos aqui. engraçado, eu acho que todas as áreas do saber são tão interessantes, porque é mais uma ou outra, elas tocam-se. Sem dúvida. Não é? Nós, quando estamos a falar de história, temos de falar na parte económica, a lógica é expert em áreas específicas, não é? A minha cunhada também é de história e tenho muita gente da área da história. Mas em determinadas situações nós temos sempre de nos situar em termos históricos para sustentar o nosso pensamento em termos daquilo que vamos, no fundo, criar alguma cadeia, algum fio de raciocínio com lógica, não é? No médio online falámos um bocadinho disso na aula anterior até nessa questão, porque depois aqui neste não basta só. Vocês até fizeram aqui uma ponte com o seminário anterior, em que nós falámos até do jornalismo de entretenimento, não é? Que o jornalismo está a querer mais entretenimento. Nós hoje, por incrível que pareça, vamos ter que terminar. Obviamente, tudo o que é bom acaba depressa. Claro. Só falta dizer aos teus alunos para começarem, como grande parte dos alunos da Faculdade de Letras, a verem, sim senhora, o Twitter do nosso presidente, do presidente ucraniano, como comunicação de guerra, porque há muito pouca comunicação de guerra e é um exemplo a ser estudado com alguma atenção. Por isso é problema teu com os teus alunos, mas começa também, não é? Temos vários tipos de comunicação e de guerra. Nós tínhamos uma colega, não, dois, o Peixe e a Patrícia, não era? Que eram jornalistas de guerra, mas há pouca comunicação de guerra e está a ser um exemplo a seguir. É só uma dica antes de terminares, está bem? Eu sobre isso, Artur, só a jeito até de um minuto. É interessantíssimo, como hoje, há pouco a Elisete falava disso, de facto, esta guerra é das mais mediáticas de sempre. E é interessante quem anda na internet e acompanha como espectador, vamos assim dizer, a quantidade incrível de vídeos, de fotos que são feitas na Ucrânia por telemóveis, nomeadamente, não é? Mas, curiosamente, a internet continua a funcionar na Ucrânia, aliás, até agora o Elon Musk, com a rede Starlink, não é? Está também a proporcionar isso. E, de facto, é incrível a quantidade de vídeos e de fotos que nós vemos
e que são, de facto, cá está uma fonte de informação sobre a guerra. E que permitem ver, no fundo, aquela realidade cotidiana das pessoas, no fundo, não é? Portanto, já não é só o jornalista que vai daqui lá e que vai fazer uma reportagem e que está a fazer um direto na TV, como nós vemos, todas as televisões têm lá jornalistas e os jornais e as rádios e por aí fora, mas é o cidadão comum que está metido no meio daquela tragédia também, mas que tem o telemóvel e que vai filmando e que vai tirando fotografias e pronto, e as pessoas na net vão acompanhando. Portanto, a guerra, curiosamente, também está a entrar nesta fase, que é a fase da, digamos, eu diria, de uma mediatização ao minuto, no fundo, não é? Quer dizer, é ao minuto, quer dizer, estamos a ver o que é que está a passar ao minuto ali. É uma coisa impressionante. Isso é filtragem, muitas vezes, não é? Perigosa. Claro, exatamente, claro. É muito complicado, porque a partir do momento em que temos o jornalismo cidadão, nós podemos correr o risco de transformar o jornalismo num ponto de vista mais de entretenimento e que as pessoas encontram-se coladas porque as imagens chocam, do que propriamente termos a noção de que existe uma validade informativa sobre o acontecimento que estamos a ver. E isso é uma coisa que é muito perversa no ponto de vista do jornalismo mediático e de entretenimento que hoje em dia nós temos. E que torna, efetivamente, o jornalismo muitas vezes uma arma perigosa nas mãos totalitárias. Compreende? E uma ferramenta de controle. Não é só o jornalismo, basta a palavra, Arthur. Exato. Uma palavra pode gerar uma guerra, não é? Pois é. Já viste quantos divórcios há por palavras malditas? Pois é verdade. Há guerras que se fazem, basta uma palavra. O poder da palavra, e nós estamos a ver, é tão grande, não é? Que se alguém ganhar a guerra será pela comunicação. É verdade. Não é? Pela comunicação já se ganhou. Repara, a força e a beleza da comunicação é exatamente esta. Não é? O poder de persuasão, o poder depois o domínio, não é? Da própria informação que se transmite ser pertinente e ser direcionado ao público certo. Isso tudo penso que a parte do jornalismo nunca poderá perder, não é? Certo? Ou digital, ou escrito em termos físicos, um jornalista que se preze, que seja ético, por isso tem de ter e de cumprir com a parte deontológica e com o seu saber ao serviço dos outros, não é? Ao serviço dos outros, não é? Vocês não, mas eu sou do tempo do diabo, em que as notícias eram uma confusão desgraçada e só era calúnias, etc. Quer dizer, há jornalismo sério. E nós ainda temos jornalistas sérios, felizmente, não é? E vamos apostar em quem nos forma a continuar a ter este condão, não é? É uma função com muita responsabilidade. Como é que tu vais buscar dados, não é? Para fazeres uma tese ou para tratares um trabalho ou uma reportagem, exatamente, muitas vezes aquilo que foram os colegas jornalistas que deixaram, não é? E que tu te podes basear neles, não é? Isso é fundamental. Meus amigos, José, ficas convidado para tomar um café aqui em Vila Nova de Gaia para continuarmos esta conversa. Era aqui uma conversa muito interessante. Será um gosto, não é? O relógio manda, não é? Ficam desde já convidados para o dia 8 de abril, às 18 horas, para assistirem também à terceira sessão de seminários de comunicação. Se eu chegar a horas, que tenho uma presidência de júri, eu chego sempre, às vezes entro um bocadinho mais tarde, porque venho no meu trajeto e apanho muito movimento. Eu não sou como o Pedro, não meto porque não estou parada, não é? Quando estou em trânsito, como eu me estou parado. E foi uma agradável surpresa ver como é que funciona no telemóvel. Também nunca tinha feito via telemóvel, que não gostava. Estás a ver? Olha, eu antes só usava o telefixo e agora ao fim de semana é o que eu vou fazer, ninguém me incomoda. Telefixo. Telemóvel é só a partir de segunda-feira. Eu acho que desligamos ao microfone daqui a bocadinho que a conversa não para. Beijinhos. Beijinhos, bom fim de semana. Até na próxima. Um bom fim de semana, foi um prazer muito grande estar convosco, está bem? Beijinho. Fiquem bem. Beijinhos. Obrigado. Pronto.